Você sabia que está em fase de conclusão um plano estratégico para transformar a região norte do Espírito Santo em um dos principais polos logísticos do Brasil? Quem vai falar sobre esse assunto conosco é o secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Sérgio Vidigal. Secretário, obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil para conversar com a gente e explicar melhor esse projeto do Parque Log. O Parque Log foi lançado em setembro do ano passado, de 2024, e o primeiro passo para efetivar essa plataforma logística seria a efetivação de um plano estratégico. Em que pé está essa situação, secretário? Primeiro, quero aqui comentar você que também é um privilégio estar aqui na ES Brasil, mas eu queria lembrar que como surgiu a ideia do Parque Log, né? O Parque Log surgiu a ideia após a implantação, o início da implantação do novo porto de Metame, porque a região de Aracruz vai ficar com o maior complexo portuário do estado, né? E um dos maiores do país, até porque o maior calado do litoral brasileiro vai ser exatamente no Metame. E a partir daí, o que se enxergou? Aracruz é um município que tem 70% da sua área comprometida, 40% pertence a Suzano e 30% são áreas indígenas. E todo mundo sabe que esses portos precisam de uma retroárea muito grande. E aí começou a desenvolver, na verdade, um parque logístico para ser a retroárea desse novo porto, apesar que já está lá tendo gestão o Portocel, que inclusive agora não faz somente a gestão da exportação de celulose, mas também de outros produtos. Recentemente nós recebemos 6.500 veículos da China, do BYD, que foi exatamente, chegou através do Portocel. E agora que o Porto do Riacho, que a Verport está fazendo a gestão, é bom lembrar que o Espírito Santo é o único estado que tem portos com gestão privada, né? É o nosso estado, que foi feita uma concessão, e a partir daí entendeu-se a necessidade de uma área muito do entorno. E foi elencado alguns municípios para poder ser de fato essa área. E foi elencado a Serra, Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Soretama, Linhares e Colatina, e evidentemente Aracruz, porque é bom lembrar também que junto com o Porto de Metame vai ser implementado também em Aracruz uma ZPE, uma zona de processamento de exportação de aproximadamente 500 mil metros quadrados, né? Então ele foi pensado exatamente nisso, né? Preocupado realmente onde prepara a retroárea, onde fica uma área que não dá esse problema com a área urbana, né? Com vias específicas, né? Já que a atividade portuária nossa, 70% dela é feito através do transporte rodoviário. E foi definido, o estudo começou a ser feito, agora foi feito um planejamento estratégico e estamos na fase final, que é na fase da execução do planejamento, né, que tem ações de curto, médio e longo prazo. É bom lembrar que no Parque Log tem áreas que não pertencem à área da Sudene, e também tem municípios que pertencem à área da Sudene. Isso também passa a ser um atrativo muito importante na atração de novos investimentos para essa região. E o que esse planejamento prevê, secretário? O planejamento primeiro, prevê um plano diretor urbano integrado, né? É preciso que as prefeituras, sabendo onde vai passar a rodovia, onde vai ser o Parque Log, tenha cuidado para na hora de aprovar o PDM, não aprova o PDM com área residencial próxima, uma área de rodovia, né, para não atrapalhar a implantação. Prova disso é que o TVV, que é o Porto de Vila Velha, você para chegar até o porto tem toda uma região urbana ocupada, né, e acaba atrapalhando um pouco essa logística. Então, essa é a primeira proposta. A segunda proposta é que os municípios também se preparem com mão de obra qualificada, utilizando aí o SESC, Senat, utilizando a universidade, os IFES, né,
na qualificação dessa mão de obra. E junto com isso, o governo do estado também está fazendo uma infraestrutura importante de algumas novas rodovias, né, estaduais, né? Tem várias rodovias estaduais, uma já iniciaram, por exemplo, tem uma que já está, a que liga Jacaraípe e Nova Almeida, ela está basicamente pronta e agora vai ligar Nova Almeida até a Ponte Piraquiaçu. Lá dentro de Aracruz já tem o contorno sendo construído, que vai levar uma perna para Ibiraçu e a outra perna vai para Linhares, para poder facilitar, e tem a nova 442 que liga Linhares à Colatina. E junto com isso, o que o governo pensou e já está executando? Também ter toda uma estrutura de gás, né? A S Gás, que foi privatizada há mais ou menos um ano atrás, ela vai investir até 2030 mais de 1 bilhão de reais, até 2034 5 bilhões, e vai ampliar em 584 quilômetros de extensão de rede de gás para o Espírito Santo, e a grande parte vai ser exatamente para essa região do Parque Log. Então, um dos gargalos é a infraestrutura rodoviária. Isso ali para a região, para deslanchar, é preciso ter novas rodovias para atender aquela região. Novas rodovias, algumas já começaram a obra, outras já estão em fase de licitação, outras já estão licitadas, próximo ao início da sua execução, né? São rodovias estaduais. Em relação à rodovia federal, que é a BR-101, nós estamos próximos agora ao leilão. A expectativa que tem é que isso agora tenha sucesso e a duplicação seja feita da 101, porque também é necessária para poder trazer esse aporte de acesso, né, ao Parque Log. E a governança desse planejamento? O que está sendo construído agora? A proposta é que seja um modelo de SSA, né? Não seja nada de autarquia, nada público, né? Que a gente traga o setor privado para fazer a gestão, também podendo ter aporte tanto de recurso público quanto de recurso privado para a sua gestão. Por exemplo, já está pensando criar um terminal rodoviário, porque nós sabemos muito bem que dentro de Aracruz não tem mão de obra suficiente de trabalhadores para poder operar esses portos. E vai precisar de muito mais ainda, porque nós temos também o estaleiro lá, né, que também está instalado lá naquela região. Então, vai ser feito um terminal rodoviário, né? Essa é a primeira ação. As outras ações está sendo conversado com o governo, exatamente ver o que a gente pode fazer com os municípios também para criar alguma infraestrutura dentro da cidade, né? E aí o governo vai ter que participar ativamente o funcionamento e a atração dos incentivos do governo do estado, que hoje tem incentivos tributários, né? Isso vai acabar em 2032, por isso que o estado também está correndo muito para poder ampliar a sua estrutura logística, né? Porque como nós não seremos um estado consumidor, e normalmente o ICMS é o imposto que você vai pagar não mais na origem, vai pagar no destino, né? Então está buscando novas atividades econômicas para poder compensar a possível perda, né, de receita e, lógico, também para fortalecer a economia da geração de emprego, de oportunidade de trabalho, né? Isso também é muito importante. Secretário, foi uma iniciativa do governo do estado a criação do Parque Log, essa plataforma logística com um plano estratégico, e de que forma a iniciativa privada está fazendo parte, vai fazer parte? A iniciativa privada faz parte, né? Hoje você tem participando a Imetame, tem participando o Portocel, a Suzano está participando, né? A Veport está participando, e também as prefeituras da região, que eu citei, são 8 prefeituras, e mais o governo do estado. Essa idealização foi uma ação combinada do governo do estado também com a prefeitura de Aracruz, né? Porque é muito importante, porque Aracruz também enxergou que ela não tem estrutura de área para receber toda essa retroárea que é necessária para a operação dos portos. Então, assim, é um trabalho feito em parceria. O que nós fizemos neste momento? Nós fizemos uma peregrinação nas prefeituras para mostrar aos prefeitos a importância da implantação do Parque Log, né? Porque isso não depende somente do governo, porque esse Parque Log ele é meio que virtual, você não vai construir, na verdade, um centro logístico, você vai preparar
as regiões desses municípios para se transformarem em centro logístico como retroárea dos nossos portos da região de Aracruz. E quando a gente fala região norte, não é só Aracruz que vai se beneficiar com esse desenvolvimento, né, com esse polo logístico. De que forma esses outros municípios serão beneficiados? Olha, é aquilo que eu falei, a atividade portuária, ela exige uma retroárea muito grande. Eu esqueci até de falar também da ferrovia. Hoje a Portocel, ela tem uma linha, um ramal ferroviário até o Portocel. A proposta também é tentar ampliar um pouco mais essa malha ferroviária, né, que é fácil, né, fazer, né, neste momento, mas qual é a preocupação maior na implantação do Portocel, a importância da atividade econômica? É que esses municípios poderão, na verdade, uns têm algumas atrações especiais, pode ser que algum desses municípios não seja um município que será muito forte na área logística, mas pode ser forte na área turística, né? Porque você vai ter uma circulação muito grande de pessoas, vai migrar muitas famílias para morar naquela região também, na operação, né? E lembrando assim, a região norte, nós temos a área da Sudene, é um grande atrativo, porque com a reforma tributária, o incentivo federal ele será mantido. A reforma tributária só acaba com os incentivos estaduais. Então isso também é um atrativo da implantação de empresas naquela região. O caso, por exemplo, de um município como a Serra, que não está na área da Sudene, mas é uma região que tem uma estrutura logística muito interessante e está muito próximo do porto de Aracruz. É bom lembrar que esses municípios, todos eles, estão a menos de 70 quilômetros dos portos de Aracruz. 70 quilômetros como retroárea portuária é uma área muito curta, muito pequena, então é muito atrativa, né? Então, assim, a proposta é exatamente que todos os municípios se beneficiem com o porto de Aracruz. Na verdade, o complexo portuário de Aracruz não é uma atividade econômica exclusivamente para Aracruz. Inclusive, tem uma proposta de se discutir, como tem uma nossa região metropolitana aqui da Grande Vitória, discutir também um debate da região metropolitana aonde esses municípios estão inseridos. Porque vai ter um desenvolvimento tão grande. A mobilidade urbana, né? É aquilo que eu falei, a gente está indo das prefeituras preocupado com a mobilidade urbana, porque aonde vai passar o transporte rodoviário, onde vai passar o transporte dos trabalhadores, tem que ter áreas que sejam, na verdade, não conflito com as áreas urbanas, né? E é interessante, secretário, que quando foi feito aquele primeiro plano de longo prazo, 2025, né, esse 2025, já falava, um dos eixos era a interiorização do desenvolvimento. E hoje, parecia uma coisa distante, hoje a gente está vendo que realmente o desenvolvimento ele não está concentrado mais na região metropolitana da Grande Vitória. Exatamente. E agora o nosso desafio novo né, é levar desenvolvimento para o sul do estado, né? Porque o norte do estado, né, com essa atividade portuária, com a área da Sudene, tudo isso facilitou a atração de empresas, né? E o sul do estado, na verdade, ele está empobrecendo um pouco mais. Ainda o sul do estado ele tem uma atividade de uma receita boa, são os municípios litorâneos, devido ao royalties do petróleo, né? Mas o restante, cada dia que passa, empobrece um pouco mais. O estado já está viabilizado o Porto Central, que é um porto importante também para aquela região, porque é uma retroárea muito grande do Porto Central, vai ter os municípios, e também tem uma proposta, né, na reforma tributária, como vai ter as leis complementares, ver se a gente faz uma movimentação política para tentar incluir todo o estado na área da Sudene, né? Então o governo do estado, o governo também começou a trabalhar a implantação de polos empresariais na região sul do estado, né, criando incentivos maiores, inclusive, na implantação. Então, assim, a proposta do governo é exatamente essa mesmo, descentralizar o crescimento econômico do Espírito Santo. Essa possibilidade de inserir a região sul na Sudene, ela depende de quê? Ela depende da vontade política, tem que aprovar no Congresso Nacional, né? E, lógico, evidentemente, com o apoio do governo federal, porque o incentivo tributário, que é do imposto de renda, será por parte do governo federal. Lógico que com isso, outros municípios também vão querer ser beneficiados, como no estado de Minas Gerais, né? Que
que também gostaria de ter beneficiado. Mas a gente acha que isso é muito importante, que é uma forma de compensar, né? Porque o Espírito Santo é aquilo que eu falei, o Espírito Santo é um estado, aliás, é um case de sucesso, porque é um estado do tamanho do Espírito Santo, que tem a maior capacidade de investimento percentual do país, né? Um estado que tem um custeio da máquina que não chega a 80%, é 78% o que o estado gasta com custeio, amortização de dívida, o resto é para investimento. Um estado que tem hoje uma reserva que, se ela quisesse quitar a dívida que ele tem, quitaria a dívida de longo prazo e ainda sobraria recurso. Então, o estado tem segurança jurídica para o setor produtivo. Então, assim, é um estado que a gente fez o dever de casa. E a reforma tributária, ela acaba, nesse modelo, penalizando um pouco quem fez o dever de casa e não tem uma população muito grande, que é o caso do Espírito Santo. Então, o Estado também está buscando outros mecanismos de forma para que essa atividade econômica do Estado continue forte, né? Até porque o Espírito Santo, se você olhar os nossos portos, nós estamos no meio do Brasil. O caminho mais perto da China é os portos nossos aqui do Estado, principalmente a região de Aracruz, né? Então, assim, a gente tem essa vantagem de logística. Então, o Estado agora tem que aproveitar, explorar essa logística de forma que a gente não possa perder, na verdade, atividade econômica e receita durante o período da reforma tributária. Secretário, essa ideia da Sudene, né, de ampliar para mais municípios da região, né, incluindo a região sul, ela já está em análise no Congresso? Bem, eu fui deputado federal, né, a gente tentou até, na época, ampliar, né, mas eu acho que a gente teve um time que foi o melhor time para poder incluir. Foi quando, em 2012, nós perdemos o Fundap. A gente sabia que a briga contra São Paulo é uma briga inglória, né? E aí, quando perdemos o Fundap, era o momento ideal, né? Eu acho que nós perdemos um pouco esse time. Agora, como tem as legislações complementares para fazer a compensação, nós enxergamos que essa é uma forma de compensar a perda de receita que o Estado vai ter, né? Que é botar todo o Espírito Santo na área da Sudene. Não é uma coisa muito fácil, é uma ação política. A gente acredita muito que agora nós teremos a eleição no ano que vem, com os novos senadores, novos deputados federais, né? A gente possa realmente fazer um movimento, né, mais organizado, mais sintonizado nesse aspecto, né? Até porque a gente tem muita expectativa que a gente possa ter um quadro no Senado de pessoas qualificadas, né? Para poder fazer esse debate, até porque o nosso debate hoje legislativo é um debate muito raso, né? Ele acaba perdendo em relação... E as decisões do Brasil, o Senado tem o mesmo peso da Câmara. O Senado, nós somos iguais em quantitativo de senadores, né? Na Câmara, não. Na Câmara nós temos 10 deputados federais, né? Enquanto São Paulo tem 70, né? Mas, então, assim, eu acho que o local ideal é lá, né? As leis complementares sairão de lá. Então, não é uma decisão rápida, mas já está no radar, né? Como a reforma, ela, na verdade, ela entra em prática em 32, nós temos um prazo aí para poder ampliar o debate, né? E, secretário, o senhor está aí há 3 meses na Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Como é que está sendo essa experiência e de que forma o senhor percebe que o Espírito Santo pode atrair mais investimentos? Olha, eu estou na Serra já tem um bom tempo, né? E lógico, a Serra é a região, né? É o município que tem o maior número de empresas instaladas, né? O setor de logística, por exemplo, né? O setor atacadista, 70% está concentrado na cidade. A gente observava o crescimento da cidade ao longo do tempo. Quando eu cheguei na secretaria, o crescimento não está somente na Serra, é no estado inteiro. O governo do estado criou incentivos tributários, incentivos fiscais, essa segurança jurídica, né, a infraestrutura que o estado vai levando para todo o Espírito Santo, né, com novas rodovias, com novas ligações, com revitalização de rodovia, com melhorias também de investimento dos municípios. É bom lembrar que o governo do estado hoje saiu recentemente uma matéria mostrando o nível de investimento do Brasil. Estado, municípios e União. A União é que menos investe. Depois são os municípios e terceiro é o Estado. No Espírito Santo é inverso.
No Espírito Santo, o primeiro é o Estado, o segundo é os municípios e terceiro é a União. Então, o Estado também não somente fez estrada, mas construiu escola, unidade de saúde, CRAS, né? De forma também que cria toda uma estrutura para poder receber essa população, né? E essa nova atividade econômica. Então, assim, eu estou impressionado positivamente pela dinamicidade que o Estado tem e, assim, e pelo quantitativo de empresas que têm interesse em se instalar no Espírito Santo, né? Isso é uma coisa muito interessante. E, lógico, tudo isso é um trabalho de credibilidade, né? Lógico que nada acontece da noite para o dia. Eu acho que o Estado, de 2003 para cá, ele virou uma chave, passou por uma nova fase. Isso acabou trazendo estabilidade, né? Segurança jurídica para os investidores, né? E, consequente também, a boa aplicação dos recursos públicos para a população. Uhum. E de investimento, de atração de empresas, tem alguém chegando no estado? Tem algum grupo forte aí sondando? Tem muita gente De chegando. que área? Algumas a gente não divulga muito porque está ainda em fase, né, de discussão, mas tem em todas as áreas, na área de energia, né, tem agora mesmo com a divulgação do investimento da ArcelorMittal no LTF, né? Tem muita expectativa do investimento, né? Tem muitas empresas na área de inovação também querendo se instalar no Espírito Santo, né? Porque é um estado com muita segurança jurídica e com muito equilíbrio fiscal, né? Isso dá muita tranquilidade ao investidor. E sem contar que a redução da burocracia, né? Para você ter uma ideia, hoje, a instalação das empresas hoje foi criado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma comissão específica que esses projetos, ao chegarem no IEMA, eles tenham prioridades para serem licenciados. Ele não entra daquela fila imensa que está lá. Isso facilita muito o setor produtivo, né? Os municípios também acabaram também se atualizando muito. Hoje, o licenciamento ambiental, muitos municípios ampliou muito a sua autonomia de licenciamento ambiental. Então, eu falo que o Estado é um Estado que trabalha integrado, né? A relação do governador com os prefeitos é muito boa, a relação do governador com o setor produtivo do governo do Estado é muito boa, a relação dos poderes constituídos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo do Estado, também são muito bem integradas, né? Então, assim, é um estado que todo mundo joga junto, né? Eu creio que talvez eu estou na vida pública já tenho um pouquinho de tempo, né? E a gente não tenha visto isso no Espírito Santo, pelo menos há 20 anos atrás, isso não era uma coisa normal no nosso estado. Um dos projetos, você falou do IEMA, um dos projetos que está lá em análise é o do ramal Anchieta, né? A Vale apresentou. Qual é a expectativa? Nós estamos apertando a Vale, né? Porque ela divulgou, mas assim, mas parece que ela divulgou, mas não colocou na ordem de prioridade, né? Recentemente o governador recebeu o CEO da Vale, né? E conversamos lá junto com o nosso vice-governador, que o Ricardo foi secretário de desenvolvimento, e eu não poderia deixar aqui de registrar que ele fez um belo trabalho na Secretaria de Desenvolvimento, né? Muitos frutos que ele está colhendo também foi o fruto do trabalho que ele executou naquela secretaria, né? E aí a reunião foi uma reunião dura e a gente está pressionando, porque para a gente não adianta fazer a 118, que liga o Sul ao Ubu, se nós não tivermos que liga o Ubu, né? Aqui a Cariacica. Sim. Né? Então, A Vitória Minas. a Vale... Mas essa documentação, os estudos foram entregues? Não, eles pediram licenciamento lá atrás, mas não entregaram isso tudo. Agora estou falando que o valor que eles estimavam era aplicar 2 bilhões e 700. Eles acham que vai ficar por mais de 10 bilhões esse ramal, né? E aí eles estão querendo meio que empurrar um pouquinho esse debate. Mas, assim, a última reunião foi muito importante porque a gente acabou fazendo eles se comprometerem com essa ação. O governador ligou na mesma hora para o ministro Renan Filho,
né? Porque se precisar que o governo federal faça a complementação que tem que fazer, porque isso foi divulgado amplamente. E uma das Que ela estaria até condicionantes, com 6 bilhões, né? A expectativa Isso. inicial. e uma das condicionantes da antecipação da renovação da concessão era exatamente a execução desse ramal que, no total de investimento da Vale, é insignificante. Sim, Na e parece verdade, que ela não tem muito interesse, né, nesse... ela não tem muito interesse porque, economicamente, para ela, não é muito interessante, mas para o Espírito Santo é muito Sim. interessante. Né? Para ela, talvez não seja, que ela vai operar muito pouco de Cariacica para Ubu. Mas para nós, o Espírito Santo é muito interessante, porque a gente está imaginando o Porto Central lá funcionando e essa linha 118 vindo Ligando do Atu. Minas, já ligando, né? Exatamente. Secretário, obrigada por participar aqui com a gente da S Brasil Entrevista. Vamos continuar ouvindo a sua área, falando desse Parque Log, né, desse desenvolvimento para a região norte. Eu que agradeço, estou à disposição também. Né? A gente está aprendendo, mas né, a gente vai socializando um pouco aquilo que a gente vai aprendendo lá com os nossos colaboradores. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.